Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, reagindo à coletiva de Thiago Carpini após Ceará 1, Vitória 0. A gente fez um primeiro tempo bom, foi melhor do que o Ceará, teve a bola do jogo e adivinha só, não fez. E depois, deixa eu aumentar o volume que tá um pouquinho embaixo, pronto. E depois a gente não é superior, o Ceará é muito melhor no segundo tempo, merece vencer. Vamos lá. Vamos ver o que Carpini tem a dizer. Eu fiz pergunta na coletiva, tá? Vamos colocar aqui na tela, 1, 2, 3 e... Coletiva de imprensa com o treinador Thiago Carpini após a derrota do Vitória contra o Ceará por 1-0. Boa noite, Carpini. É um resultado difícil por conta, especialmente da atuação do segundo tempo, na minha opinião, né? Vitória começou apagado em dado momento do segundo tempo. As mudanças fizeram o time dar uma melhorada. Eu queria que você fizesse um resumo do jogo e aqui você atribui a mais uma falha defensiva. Vitória teve uma semana de treino, teve mais uma falha defensiva em gol de cabeça, especialmente no gol contra o Grêmio também aconteceu a mesma coisa. Eu queria o seu resumo, por favor. Individual. Bom, boa noite. Boa noite. Acho que o resumo foi bem feito. A tua leitura é a mesma que a minha. A única coisa que eu discordo é que nas mexidas a gente melhorou. Eu acho que não. Nós continuamos apático. Um primeiro tempo igual, controlado, né? Poucas chances para ambos os lados. Talvez a chance mais clara tenha sido a nossa. Uma bola que atravessa a área e o Carlinhos se estica ali para tentar fazer o gol. E é o futebol, né? A gente está sempre... Ele foi gente boa, cara, não se esticou não, ele perdeu o gol mesmo. Muito próximo da vitória e da derrota, são os pequenos detalhes que tem feito a diferença contra o Vitória nesse momento ruim que nós estamos atravessando, assim como em momentos melhores o detalhe foi a nosso favor e a gente sabe que temos que seguir trabalhando, né? Assumir as responsabilidades, os erros, as evoluções que nós precisamos e rápido, alguns pequenos detalhes como esse da bola parada. Eu digo pequeno porque é uma maneira recorrente que a gente vem sofrendo gol, mas é grande porque determina o resultado da partida. E a bola parada, por mais que você treine, eu falo isso muito, né? Tem um aspecto também individual. Mas tudo tem um aspecto individual. Se é assim, eu e Paulo, a gente vai parar de elogiar quando a equipe de Carpini fluir coletivamente, quando as triangulações funcionarem, quando o volante pisar bem na área, quando as dinâmicas defensivas do volante saltar, o outro fechar entre linhas, quando a gente induzir o adversário para o lado, dobrar no corredor lateral. A gente vai parar de elogiar. Porque tudo é individual. Para o seu coletivo funcionar, Carpini, quando o seu time coletivamente você fala que o Vitória é um time bem organizado, que o Vitória é um time que sabe o que faz com a bola, isso é individual também. Então vai ser uma eterna muleta. Se você fala que por mais que você treine a tomar a decisão individual, então eu vou falar também que por mais que você treine a tomar a decisão quando o time estiver bem, individual também. Aí é fácil, pô. Vai ser tudo individual sempre, pô. Tomada de decisão, né? A linha, o tripé, o bloqueio. Quem tá no bloqueio, não deixar o cara escapar. No jogo passado nós sofremos da mesma maneira, mas, como eu disse, assumimos as responsabilidades, começando comigo, que é a maior delas. Eu sou responsável, né? Eu escolho, eu escalo, eu treino. Eu escolho, eu escalo, mas foi individual. E dentro de campo eles assumirem também, porque a partir desse momento é com cada um dos atletas. Mas a gente... Só pra deixar claro, eu sei que vai ter gente falando, você quer cabeça de Carpini, então o que eu vou falar agora vai gerar corneta pra mim, independente da opinião da galera. Eu não demitiria ainda. Eu sei que eu tô indo contra a maioria. Eu não demitiria porque a gente fez o primeiro tempo bom, controlado, e de fato o primeiro tempo foi individual. Se você viu a análise contra o Grêmio, você viu que foi insuficiente, mas foi mais individual do que coletivo, de fato. O segundo tempo foi coletivo, contra o Ceará. Mas contra o Grêmio foi muito mais individual do que coletivo. Contra o Cerro Largo foi muito mais individual do que coletivo. O segundo tempo do Ceará foi coletivo e a bola parada não é só individual, não, é metade. Mas a gente sempre separa o que é coletivo do que é individual. O Vitória não evoluiu, não, evoluiu. Pode ser insuficiente, concordo. Mas o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Cerro Largo, que a gente tem 7 grandes chances e não faz por questão individual. E também o primeiro tempo contra o Ceará, sim, coletivamente a gente evoluiu. Algumas ideias funcionaram, sim. O segundo tempo, não. O segundo tempo o Ceará engoliu a Vitória. Mas eu ainda não demitiria porque quando o Condé estava para ser demitido, logo depois do jogo contra o Vasco, a gente falou aqui, galera, a gente entende a galera que pede a demissão porque o coletivo esfarelou.
E a gente tem todas as análises aqui, todas as dinâmicas de jogo que pararam de funcionar, tudo que era extremamente intuitivo, que não é só isso. Naquele momento o coletivo havia esfarelado. Aqui não esfarelou ainda, apesar de concordar que com uma vitória em 12 qualquer treinador do mundo fica balançado, concordo. E não acho um absurdo quem quer a demissão, mas eu vejo muitas vezes a galera irredutível, tem que demitir, não sei o quê. Mas aqui a gente não é torcedor só, aqui a gente é profissional. A gente traz análise pra mostrar, galera, é o seguinte, ó, coletivamente está funcionando isso, está funcionando isso, está funcionando isso. Aqui é mais individual, aqui é mais coletivo. Tanto é que na minha pergunta, eu perguntei pra ele se vai ser sempre individual. Quero até ver a resposta, mas eu não demitiria ainda, porque em algumas fases do jogo a gente está sim melhorando ou conseguindo ir bem. A fase da bola parada defensiva não é uma delas, né? Virar a página agora, porque muita coisa ainda vai acontecer. Um resultado que não estava nos planos, imaginávamos pontuar aqui, mas seguimos. Na minha conta, na sequência, Ceará, Vasco, Bahia, Santos, Corinthians, a gente fazia 7 pontos. A gente ganhava as duas em casa, Vasco e Santos, empatava Ceará, Bavi, o que ocorrer, Corinthians perde. E aí eu vi a galera falando que consideram ganhar do Cruzeiro, que é depois do Corinthians. A gente já começou a minha previsão com -1 aí, porque era na minha conta era empatar o Ceará. Já começou com -1. O Alisson, TV Editora Dinâmica. Você veio com 3 alterações, né? Saída do Baralhas e dos 2 pontas, Eric e o Gustavo Mosquito. Você veio com 2 atacantes mais altos, né? E o Hiller para dar uma sustentação, acredito eu. Qual foi o intuito desses 2 atacantes mais altos? Foi realmente tendo a análise do Ceará, que tinha sofrido bastante gol de bola aérea. Eu queria um pouco da sua análise em relação a isso e como você pode trabalhar para minimizar esses pequenos erros de bola parada que tem atrapalhado tanto o seu time. E a do Neres também, né? Que foi uma necessidade por conta da lesão do Zé. Mas podia ser Edu, né? Aí não foi uma opção como as outras 3 que você citou. Não, peraí. A mudança da saída de Zé Marcos foi forçada. A entrada de Neres foi opção, porque você tinha a opção de Neres ou Edu. Tô falando que Edu ia ser a salvação da pátria, não, porque Edu também não foi bem contra o Cerro Largo. Só tô pontuando que foi opção sim. Ele foi forçado a mudar, mas dentro dessa mudança forçada, ele tinha Neres ou Edu, pô. Justamente por isso, a gente viu a dificuldade defensiva da bola aérea da equipe do Ceará. E aí a gente foi e tomou um gol de bola aérea defensiva. Ai, meu Deus do céu. A opção nossa era por ter uma equipe um pouco mais alta, um pouco mais forte fisicamente, para sustentar um pouco mais o jogo. Que era um jogo de muito duelo, de muito encaixe, verdade. E à medida que as coisas fossem acontecendo, a gente ia dar um pouquinho mais de leveza, de profundidade, de ataque a espaço no segundo tempo, né? Claro que o gol mudou um pouco a nossa estratégia, um gol tão cedo e a gente voltar para o segundo tempo de maneira tão abaixo do que foi o primeiro tempo, no meu ver, equilibrado. E a ideia era justa. Eu discordo dele, achei que a gente foi melhor no primeiro tempo. A grande chance do Ceará foi um chute de fora que desviou, poderia ser um lance fortuito ali. Tudo bem, uma transição bem construída e tal, mas a vitória foi melhor no primeiro tempo. Exatamente essa, ter uma equipe um pouco mais encorpada, pensando nessa jogada do Ceará, principalmente na parte ofensiva, né, com o Pedro Raul. É um time que não precisa ter tanta profundidade para fazer essa bola pelos lados alçada na área, fazer essa bola atravessar na última linha. E a gente suportou bem no primeiro tempo e também a bola parada, né? Que a gente falou muito sobre o Pedro, sobre o Marlon que fez o gol, conhecemos bem esses atletas e a gente tentou estar um pouco mais precavido, mas infelizmente não funcionou. E aí no segundo tempo a gente acaba arriscando um pouco mais, terminando o jogo quase que sem nenhum homem de contenção. O Ronald, que é um cara que, mesmo tendo a característica, mesmo assim é um volante que sai um pouco mais pro jogo, flutua um pouco mais entre linhas, não faz essa proteção na última linha. A gente ficou bem exposto e aí sofremos ali mais algumas oportunidades até do Ceará fazer o segundo gol. E mesmo assim, com as mexidas, a gente não foi tão efetivo, né? Com a entrada do Léo, do Eric, eu acho que faltou um pouco mais de todos nós. Concordo de todos nós, porque ele tá se incluindo, porque o time tava distante no segundo tempo. O time não conseguia triangular no segundo tempo. O time teve seríssimas dificuldades, ficou encaixotado no segundo tempo. Mas eu já trazer isso na análise, porque a gente falava constantemente: ó, tá Rato e Jamerson só na esquerda, tem que aproveitar, tem que chegar um terceiro homem. Tá Eric e Claudinho só na direita, tem que aproveitar, tem que chegar um terceiro homem. E não chegava, né? E não chegava.
Carpini aqui, prazer estar falando com você. No dia 16 de abril foi o último resultado positivo, né? Os últimos 3 pontos conquistados pelo Vitória no Campeonato Brasileiro, de lá para cá uma sequência, né, que não é das melhores. Eu queria que você falasse ao longo dessas últimas partidas, né, recapitulando, o que está acontecendo com a equipe que os resultados positivos não estão acontecendo, né? E queria também acrescentar, te questionar, na verdade, quanto que te frustra hoje não sair com qualquer pontuação, mesmo que seja um empate, um ponto aqui do presidente Vargas, considerando que Vitória e Ceará fazem campeonatos parecidos, né, ali de permanência, buscando ali os 45 pontos, o quanto que te frustra não conquistar pelo menos um ponto aqui no PV? Isso é começando de trás para frente, isso é a frustração muito grande. Eu acho que é muita pretensão da minha parte, eu querer colocar em que momento da tabela onde o Ceará vai brigar, né? A gente imagina, eu posso falar pela equipe do Vitória, eu entendo que nós vamos brigar no primeiro momento pela permanência, depois a gente vai brigar por coisas maiores. Eu acho que essa foi a nossa caminhada de retomada do ano passado. Eu acredito que o Ceará possa estar também nessa prateleira, mas como eu disse, quem sou eu para dizer onde o Ceará vai brigar na competição? Mas tem alguns adversários que a gente entende que não se deve perder pontos, né? Um dos pontos... Era o confronto direto mesmo. Muito importantes da nossa caminhada ano passado, principalmente no nosso retorno, foram os confrontos diretos. Nós ganhamos praticamente todos. Quando não ganhou, nós conseguimos trazer pontos fora de casa. Então acho que esse foi um diferencial. E esse ano já é a segunda vez que não acontece a nossa estreia contra o Juventude também. São resultados que nos frustram bastante. Outros a gente entende e aceita um pouco mais. Em relação ao momento, acho que é um momento bem delicado, bem conturbado, né? Em virtude dos resultados. Mas quando você tem convicção naquilo que você faz, confiança no trabalho da nossa equipe, confiança no meu trabalho, a gente já saiu de situações muito piores, né? O ano passado, até mesmo esse ano, não muito piores, mas situações também tão delicadas quanto. Eu acho que a gente tem agora um pouco mais de sabedoria, de maturidade coletiva, não absorver tantas coisas ruins que nesse momento vêm de fora, e é natural, a gente precisa entender e respeitar e saber que nós temos um caminho dentro do Vitória e nós nos colocamos nessa situação e nós precisamos trabalhar para que as coisas voltem a acontecer, as vitórias voltem a acontecer. É um nível diferente de competição em segundo semestre, Série A, Sul-Americana, são níveis de jogos onde você não te permite alguns tipos de erros que a equipe do Vitória vem tendo. E quando eu falo do erro, eu não estou expondo o meu grupo de maneira alguma, porque eu continuo acreditando. Parece que ele teve o briefing aí nessa coletiva, né? Porque a gente reclama que ele expõe muito o grupo. Eu não tô expondo o grupo. Ele, Carpini não assume. Não, a responsabilidade é minha. Parece que ele tá ligado nas cornetas que a gente faz aqui. Que é um grupo forte, qualificado, vai brigar até o final pelos seus objetivos, mas a gente tem dividido as responsabilidades e a maior delas é sempre a minha, com certeza. Tássio Caldas, do Ben News, Baiana FM e canal do VG. Carpini, após 2 dias de folga, o Vitória teve outros 3 dias de treino para aprimorar as valências coletivas e individuais. Apesar disso, neste jogo contra o Ceará, podemos observar que o Vitória, com o mesmo desempenho e dificuldades dos jogos anteriores, cria muito, mas no terço final não consegue concluir a jogada com qualidade. Mas não criou muito hoje, não. O que ainda está faltando dentro do seu trabalho e do elenco do Vitória para que isso seja corrigido? Olha, a gente precisa, eu falo muito essa palavra, né, da efetividade. A gente é uma linha muito tênue, né? Cada jogo você está muito próximo da vitória e próximo da derrota. Como eu falei, a primeira bola do jogo, talvez de grande perigo, foi do Vitória. E se com 10, 12 minutos você faz 1-0, era um jogo totalmente diferente. E Paulo falou na transmissão que ele ia falar exatamente isso. Uma tônica diferente, mas não tivemos a eficiência, a felicidade. Eu acho que quando as coisas tendem a acontecer no momento ruim, isso se potencializa ainda mais. Da minha parte é seguir trabalhando, passando segurança para os atletas, convicção naquilo que está sendo feito. A semana ela foi importante, sim. A primeira semana aberta da nossa temporada. E às vezes a gente bate muito em cima dessa semana, né? Como se em uma semana a gente fosse corrigir todos os problemas. Peraí. Mas aí você trouxe isso pra você mesmo, Carpini. Porque você sempre falou que não tem treino. Você sempre falou que vai ser importante a semana. Você sempre falou que tem muita coisa que não consegue ajustar porque não consegue treinar. Mas aí, peraí também. Vamos nivelar a expectativa. Claro que não vai, obviamente, corrigir tudo. Mas você trouxe isso pra você falando exaustivamente nas coletivas, pô. Problemas. Então, não é bem por aí. A gente não tem culpa, Carpini. Com todo o respeito que eu tenho a você, meu amigo. A gente não tem culpa se você falar demais.
Porque você falou demais. Você puxou pra si o tempo inteiro falando da importância dessa semana aberta, o tempo inteiro falando que ia ser fundamental, o tempo inteiro. Claro que a gente não vai entender, evidentemente, que vai corrigir tudo. Não é isso. Mas você puxou pra si, meu amigo. Aí também vai não dá, pô. Aí, a gente está caminhando para algumas soluções. Eu acho que algumas nós já encontramos. Claro que dentro dos processos de cada jogo, a oscilação ela faz parte, né? E nós estamos num momento onde a gente não pode oscilar para baixo. Então, tranquilidade, maturidade, seguir as nossas convicções, seguir melhorando, evoluindo e passando segurança para os atletas, né? Que são eles que vão dar essa resposta, liderados por nós, por mim. E a gente segue tendo muita convicção no que está sendo feito aqui dentro do clube. Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Carpini, qual foi o fator que influenciou para que o Vitória fizesse 2 tempos tão distintos, terminando com 31 faltas cometidas, proporcionando ao Ceará uma de suas principais armas, que é a bola parada? Esse é o ponto que nós precisamos encontrar. A gente faz um primeiro tempo tão equilibrado, né? tão coeso, com algumas boas ações, né? Conseguindo, em cima do que nós trabalhamos, principalmente na nossa saída de bola, esse encaixe individual que faz o Ceará na nossa primeira saída. Nós fizemos uma saída diferente do nosso habitual, segurando um pouco mais o Claudinho, empurrando o Ronald e Matheus na última linha, dando liberdade para flutuar do lado contrário da bola. Funcionou bem e de repente no segundo tempo a gente volta totalmente desorganizado. Eu acho porque tem um adversário do outro lado que voltou bem. E você, seu time, todo mundo não soube se adaptar ao adversário que voltou melhor. São os pequenos detalhes que fazem. Fala muito da gente, né? Mas o Ceará voltou melhor. A gente vai ver na análise o que é que o Ceará fez no segundo tempo. O que é que o Ceará fez de dinâmica. O que é que o Ceará teve de ideia diferente. Mas um adversário que voltou melhor e a gente não soube ler e se adaptar a isso. A diferença, eu acredito que o futebol é um jogo de muita imposição. Você começa a errar pequenos detalhes, um passe, uma tomada de decisão. Você começa a trazer o adversário para dentro do seu campo. A bola passa uma, passa duas, passa três. A torcida vem junto. Daqui a pouco você vai tomar um gol. Isso é inevitável. E aí, nesse ponto, nós não fomos tão eficientes. Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro. Opa! Carpini, boa noite. Hoje Vitória no segundo tempo sofreu na bola parada defensiva e não apenas no gol. Sempre se fala de tomada de decisão individual dos atletas, que eu concordo em muitos momentos. Mas como você enxerga as ideias passadas da bola parada defensiva? É apenas a tomada de decisão dos atletas? Em resumo, o treino coletivo nunca tem erro? Nunca tem. Nunca foi uma ideia mal executada da marcação mista, uma adaptação errada do bloqueio, um contexto de que a linha com o pé aberto ela está mais na diagonal, então a gente tem que, obviamente, guardar o espaço, mas quem está nos encaixes, a gente pode alterar quem está nos encaixes, como ele fala, né, no bloqueio, e alternar, enfim. Nunca é isso. É sempre treinado certo e executado errado. Não existe a possibilidade da ideia treinada ter sido errada. Olha, se você de repente estiver dizendo que não é só dos atletas, que é também do treinador, eu concordo com você. Sim. Eu digo que a tomada de decisão justamente é onde a gente divide a responsabilidade, né? Eu escolho da maneira que nós vamos marcar. A gente define quem são os bloqueios, quem faz o tripé e quem marca na linha. Isso é uma decisão, a autonomia do treinador. Uma coisa é a gente propor, outra coisa é executar. Tá, mas vamos lá, Carpini. Tudo bem. De fato, uma coisa é propor, outra é executar. Eu concordo. Totalmente. Só que não é normal você ter tanta dificuldade, você que eu falo, o trabalho de Carpini, não Carpini em pessoa, ter tanta dificuldade em defender bola parada defensiva desde o Náutico, ou até um pouco antes, né? Porque acho que contra a Jacuipense eles tomam um gol de bola parada, apesar de que foi um gol contra, enfim. Eles vem tomando gol de bola parada há muito tempo. Então, partindo do pressuposto que é Carpini quem define a primeira linha, que é a marcação zonal, os bloqueios para não deixar o cara infiltrar e os encaixes no duelo, como o Ronald perdeu para Wagner Leonardo, por exemplo, você está me dizendo que sim, você pode escolher equivocadamente. E aí, consequentemente a essa escolha equivocada das peças no momento da bola parada, isso acaba acontecendo de uma forma errada.
Eu não vou longe não, contra o Grêmio. A galera falou, um absurdo, o Ronald tá marcando o Wagner. Veja, a gente manteve um padrão. A primeira linha tava um pouco mais, né, na diagonal, porque de fato era um pé aberto, então a gente tinha que marcar por zona ali, fechando mais o espaço. Beleza. Aí depois a gente seria um Baralhas, mas não foi o Baralhas, era o Ronald ali com o Wagner. E a ideia de Ronald estar ali, apesar de muita gente ter falado, Ronald é baixinho, mas isso em tese não tem nada a ver. Por quê? Porque o duelo é no chão. Mas mesmo no duelo no chão, Wagner é melhor do que Ronald. Esse é o grande ponto. Wagner tira Ronald da jogada no duelo físico, não no alto. Então, partindo desse pressuposto, por que não adaptou? A gente realmente precisava sofrer com Ronald tentando fazer bloqueio em Wagner, que você conhece, que eu conheço, que todo mundo conhece. A gente precisava realmente sofrer com o Mosquito fazendo bloqueio em Jamerson, que eu conheço, que faz de vez em quando, né, gol de bola parada. Por que não readaptar, mover um da linha, da zona, inverter, botar um de repente mais próximo da bola no primeiro pau, para não correr tanto risco por conta da estatura? Enfim, o que eu falo é, não tem como adaptar esses padrões? Porque parece que foi só o gol, mas não foi só o gol. Lelê teve a mesma bola, a mesma movimentação, só que ele cabeceou fraco no meio do gol. E uns 25 minutos depois, já estava na reta final do jogo. Foi rigorosamente o mesmo lance. Bola de pé fechado, ele infiltra por trás da zaga do Vitória e cabeceia no braço de Arcanjo. A gente não tem como adaptar? Essa é a minha pergunta. E quando eu falo da tomada de decisão, nós tomamos 2 gols, Grêmio e Ceará, onde os 2 jogadores, no jogo contra o Grêmio, o Wagner dizia a primeira bola e hoje o gol do Marlon, onde nós tínhamos um bloqueio definido para esses jogadores. O bloqueio... Então a definição não pode estar errada. E não aconteceu. Tudo bem, o bloqueio não aconteceu, mas o bloqueio, a definição de quem bloqueia não pode estar errada? Não é normal, pô. Foi Grêmio, foi Náutico, agora foi Ceará. Eu, infelizmente, vou parar pra fazer um levantamento de quantos gols de bola parada eles tomei, como foram esses gols. Contra o Náutico também não teve bloqueio, o cara cabeceia. Inclusive contra o Náutico foi ensaiado, porque antes da gente tomar o gol, o Náutico tem um lance rigorosamente igual que o cara ganha e perde o gol, na sequência escanteio de novo, o Náutico faz o segundo. Então é sempre a decisão individual. Tinha um bloqueio definido. Sim, eu também tenho definido, ganhar na Mega Sena. E se eu fizer meu planejamento baseado na minha definição de ganhar na Mega Sena, eu tô errado, porque é a definição que não vai acontecer. A sua definição nunca pode estar errada? Foi essa a minha pergunta. Jamais eu vou te falar quem era o bloqueio, isso não é problema de ninguém, é problema interno nosso. A responsabilidade não é de quem não bloqueou e de quem não atacou a bola. A responsabilidade é minha, enquanto treinador e comandante do Vitória, porque eu prefiro muito mais assumir as responsabilidades nesse momento, porque eu tenho convicção nos atletas, confio muito neles e tenho convicção naquilo que eu faço. Eu sempre acho meio... Aí é um comentário que eu já fiz aqui algumas vezes. Sempre acho meio dúbio. Ele fala que tem convicção, ele fala que confia nos atletas, que vai assumir a responsabilidade, mas teve quem não fez bloqueio, hein? Eu confio nos atletas, a responsabilidade é minha, nós vamos seguir caminhando, nós temos um grupo bom que trabalha, mas a tomada de decisão tem que melhorar, hein? Eu não sei, eu sempre acho meio dúbio isso dele, mas enfim. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Carpini, você entende que o elenco está assimilando suas ideias de jogo ou há dificuldade em transformar o que é treinado em desempenho nos 90 minutos? Depende. Quando a gente ficou 23 jogos sem perder, estava assimilando. Quando perdeu, não assimilou mais. Não. Quando a gente tava 23 jogos sem perder, a gente falou que a gente tinha dificuldades. A gente aqui do canto, pelo menos. Vitória tinha dificuldade de propor, de quando tiravam profundidade, quando dobravam no corredor. A gente falou que na primeira derrota, que foi contra o Náutico, que foi um suco de todos os problemas que a gente vinha mostrando. É isso que me incomoda também, ele generaliza muito, entendeu? Mas então acho que tem maneiras da gente se analisar. Eu respeito todas as opiniões. É muito fácil dizer, por exemplo, contra o Fortaleza, que foi a única vitória que nós tivemos nessa competição na Série A em casa, nós vencemos por 2-1 e o elenco assimilou. Não, foi mérito dos atletas, capacidade individual, coletiva, dentro de uma organização. Se fosse um trabalho iniciado agora, nós poderíamos dizer que foi uma questão ainda de não ter assimilado aquilo que está sendo proposto. Por mais que nós mudamos aí 70% do elenco de 24 para 25, nós estamos à frente desse projeto há um ano praticamente. Então, está bem claro os nossos padrões, os nossos comportamentos com e sem a bola. Então, acho isso é verdade. Que isso não tem influenciado, não.
tem algumas questões, principalmente no aspecto emocional e psicológico. São atletas e seres humanos também, e quando o resultado não acontece, as cobranças, as críticas, tudo tende a gerar uma instabilidade, uma ansiedade. Então, o meu papel é dar, além da informação técnica e coletiva dentro daquilo que a gente propõe para cada jogo, um pouco de tranquilidade emocional para que a gente possa performar. Reinaldo Oliveira, da Rádio Excelsior e canal do Interativo. Carpini, por que a opção em deixar Janderson em campo e não deixar Carlinhos, já que é um jogador de área e o jogo estava se desenhando para cruzamentos na área? Olha, na minha opinião, o jogo estava se desenhando para a transição. O Ceará praticamente jogando dentro do nosso campo, a gente sem força para poder sair. E, na minha opinião, o Janderson é um jogador muito mais de transição do que o Carlinhos. O Carlinhos é um cara que preenche a última linha quando a gente consegue montar a segunda fase do nosso jogo e entra no campo do adversário. Para o que desenhava a partida, eu precisava um pouco mais de profundidade, jogadores que ataquem melhor o espaço. Foi essa a ideia também do Léo Pereira, do Janderson, e o Eric, um cara que tem as duas variáveis, né? Ele consegue flutuar de fora para dentro e também tem esse ataque ao espaço, mas hoje nós não funcionamos isso com efetividade. Para finalizar, Rafael Burgos, do Visão Colossal. Carpini, você concorda que o Vitória administra em excesso os seus momentos de superioridade, especialmente nos jogos fora de casa? Se sim, o que fazer para retomar a eficiência e espírito de competição que caracterizou o time da Série A do ano passado? Você pode repetir? Carpini, você concorda que o Vitória administra em excesso os seus momentos de superioridade, especialmente nos jogos fora de casa? Vamos lá, o que é que eu entendi dessa pergunta de Burgos? Um abraço para Burgos, já participou de transmissão aqui do Canto de Live, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que ele quis dizer que quando o Vitória é superior ao adversário, o Vitória administra no sentido de não vai tanto para dentro, valoriza mais a bola. Eu vi Matheusinho várias vezes no jogo fazendo assim, quando a gente podia fazer transição, acelerar o jogo e tal, pisar um pouquinho, rodar um pouquinho mais. Eu acho que Burgos está falando nesse sentido, que quando a gente está melhor no jogo, que o adversário não consegue sair na maior parte do tempo, que foi o primeiro tempo, na maior parte, o Ceará saiu algumas vezes, mas na maior parte não conseguiu sair, que o Vitória consegue empurrar o adversário para trás até a bola no último terço. A sensação que eu fiquei dessa pergunta de Burgos é que a gente administra no sentido de não é tão vertical. A gente pode acelerar um pouco mais o passe, a gente pisa e roda um pouco mais. A gente pode achar essa triangulação rápida, 1-2, linha de fundo, e a gente pisa um pouco mais, roda um pouco mais, movimenta um pouco mais, tenta atrair um pouco mais. Então eu acho que ele está falando nesse sentido, de administrar nesse sentido. Se sim, o que fazer para retomar a eficiência e o espírito de competição que caracterizou o time na Série A do ano passado? Olha, eu não consigo te responder essa pergunta, não entendi, porque administra os momentos de superioridade. Quais superioridade? No placar não tivemos. Em número de atletas também não. Qual momento superior? Momento onde você está melhor na partida, talvez seja isso? Se for isso, eu vou responder nessa linha, mas se tiver errado, eu não vou ter como responder. Não entenda que eu não quis responder, eu não entendi mesmo. Eu acho que nós, poucos momentos, fomos superiores ao adversário, foi um jogo igual, né? Talvez no primeiro tempo nós tivemos algumas situações onde a gente conseguiu controlar um pouco mais o jogo, mas uma superioridade sobre o adversário eu não vi dessa maneira. E eu acho que é inevitável as comparações do que foi feito ano passado para esse ano, né? Mas o ano passado já ficou para trás, a história para agora ficou para trás. Porque agora, Carpini, você mais uma vez falou demais, porque você não fala do trabalho que passou, mas a gente tinha um ponto em 15. A gente não fala do trabalho que passou, mas talvez o treinador que ganhava a Bavi estaria na Série B com o Vitória. E hoje o treinador que você não falava que era ele, mas falava de um ponto em 15 que era ele, tem quase o dobro de ponto na sua frente. Então agora passou, não, deixa pra trás, fala demais. Falou demais no Boston River da coletiva, que não tinha nada que falar depois de ser eliminado contra o Náutico e perdeu pro time que perdeu pro Boston River. Agora falou o tempo todo, essa muleta, já tá melhor agora, hein? Tem 6, antes só tinha 1 e perdeu pro cara que só fez em 1. Tem que ficar quieto. Tá? O que vale é esse momento, e esse momento é um momento que a gente enfrenta, um momento delicado na competição, e que a gente vai encontrar um caminho, né, para dar uma resposta para o nosso torcedor, para nós mesmos, acho que em primeiro ponto, né, dentro daquilo que está sendo trabalhado, dentro daquilo do compromisso que nós temos no dia a dia desses atletas. Então, como eu disse, eu
bato muito nessa tecla, né? Tranquilidade, serenidade. A 7ª rodada, claro que nós não queríamos estar com essa pontuação, deixamos escapar pontos importantes, mas lembrando que é um campeonato muito longo, temos uma parada onde muita coisa vai se ajustar, 38 rodadas. O ano passado nós livramos do rebaixamento na 36ª, classificamos para a Sul-Americana na 37ª e o campeonato acabou na 38ª. O ano passado, na 7ª rodada, essa mesma 7ª rodada, nós perdemos um jogo de 2-0 em casa, que foi a minha estreia para o Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense abriu 8 pontos do Vitória, e nós terminamos, acho que com 14 pontos na frente do Atlético, o Atlético na Série B e o Vitória com a permanência. Tudo isso é história para contar, não vale para hoje, mas a gente, no momento ruim que nós estamos atravessando, a gente precisa se apegar a coisas boas, trazer à memória o que nós já fizemos aqui com esse mesmo trabalho, com esse mesmo treinador, com alguns atletas que ainda permanecem. Entrevista coletiva com o professor Thiago. Como vocês puderam ver, eu não concordei com muita coisa da coletiva, e como eu sempre falo, a gente vive num mundo que pra querer a demissão ele tá tudo errado, e se você quer manter porque tá tudo certo. Eu tenho muitas discordâncias com o Carpini, como vocês acabaram de perceber, mas pelos motivos que eu expliquei no começo do vídeo, eu ainda não demitiria, porque coletivamente o Vitória não é um desastre como a galera pinta, e as análises estão aí pra mostrar. O segundo tempo foi desastroso? Foi. O segundo tempo o Vitória foi encaixotado? Foi. O segundo tempo ficou barato? Ficou. O primeiro tempo não. O primeiro tempo eu discordo dele. O Vitória foi melhor no primeiro tempo, não sofreu na casa do adversário, teve uma bola que eles chutaram de fora, desviou e tal, de modo geral não sofreu, teve 2 bolas, uma de cabeça com o Janderson, a bola de Carlinhos, a gente controlou bem o jogo, então coletivamente o time ainda não esfarelou, porém eu tenho que ser justo, ele tem uma vitória em 12, talvez chegue no ponto que mesmo sem o coletivo ter esfarelado, porque o jogo tem muitas fases, acho que nosso principal problema hoje, de fato, é bola parada defensiva, é a principal fase, é a mais problemática pra gente hoje. Mesmo com o coletivo não tendo esfarelado, eu tenho que ser justo aqui, nas análises que a gente faz de campo, não de torcedor, na análise profissional que a gente faz, não vai adiantar também se não tiver resultado. Por mais que a gente entenda que coletivamente o time dele, em alguns momentos, é mais individual do que coletivo, tudo bem. E mesmo que a gente questione, que ele fala muito do individual, isso realmente me incomoda, como vocês viram na pergunta, eu ainda não demitiria pelos pontos que eu citei. Mas pode sim estar começando a ficar insustentável. E se você falar pra mim que demite, eu também não tenho como rebater, é só a minha forma de ver, tá? Tem live hoje 8h30, tamo junto, deixa o like, um abraço galera, valeu, fui. Se você é redirecionado agora para nossa live, tá? Defensa, Justiça e Vitória no Barradão, deixa o like, vai lá, vim pelo react da coletiva se você puder, valeu.